Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Encontro aqui no SRC TV. Nós temos o prazer e o privilégio de receber em nossos estúdios o Dr. Ângelo Dalben. Ele é defensor público da Defensoria Pública Regional de Araçatuba. Dr. Ângelo, muito obrigado por o senhor ter vindo de Araçatuba para cá, para que nós possamos conversar um pouco e esclarecer quais são as atribuições, as atividades da Defensoria Pública de Araçatuba, a qual o senhor pertence. Seja bem-vindo ao programa. Edilson, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, para a gente debater um tema que é tão importante na atualidade, né? Que é falar sobre Defensoria Pública. Exatamente, a Defensoria Pública é uma instituição muito importante, por isso nós o trouxemos aqui para esclarecer a população, para que as pessoas saibam o quanto elas muitas vezes nem sabem que a Defensoria atua em favor delas. A Defensoria Pública, nós não temos especificamente um atendimento aqui em Andradina. Só para que as pessoas entendam, o senhor é o defensor público, está localizado em Araçatuba, mas aqui em Andradina há uma atuação da Defensoria. Sim, nós não temos uma sede na cidade de Andradina. A Defensoria Pública hoje, na região de Araçatuba, encontra-se apenas em Araçatuba. Somos em 12 defensores públicos. Eu atuo em Andradina com relação à execução criminal. Eu faço a defesa daqueles que estão em cumprimento de pena e não têm advogado. Então eu me desloco para a cidade, para o fórum, né, semanalmente ou quinzenalmente, para poder fazer a defesa nos processos. Mas não há uma sede, não há um atendimento à população. Muito bem, doutor. Mesmo não estando aqui, a Defensoria Pública tem uma atuação na cidade por meio dessas intervenções nos processos de execução criminal. Sim, nós, além de comparecer até a vara das execuções, tomar ciência das decisões judiciais, efetuar a defesa daqueles que estão em cumprimento de pena, formular os pedidos cabíveis, nós também vamos até a unidade prisional, realizamos atendimento. Quando chamados, a Defensoria vem e participa de eventos. Eu já tive a oportunidade aqui em Andradina de participar de um evento para falar sobre a questão da internação compulsória, que é relacionado às pessoas que estão em sofrimento mental ou que fazem uso abusivo de álcool e drogas, né? Então há uma participação muito intensa. O senhor, inclusive, eu tenho encontrado o senhor no fórum aqui e faz a carga dos processos de execução e leva para Araçatuba para se manifestar, é isso? Sim, na Defensoria a gente faz de tudo um pouco, né? Da manifestação nos processos eu também trago um servidor, mas ajudo ali até carregar os processos, né? Colocar no carro. Porque a execução criminal, para quem não conhece, às vezes não tem uma dimensão. Mas os processos são muito volumosos, são pesados, inclusive, então tem todo o trabalho de força também, né, além da técnica jurídica. E é importante esclarecer também, as pessoas muitas vezes não entendem e até criticam, mas o processo de execução criminal ele é muito importante porque é onde estão os direitos do sentenciado. A Defensoria Pública, aquele sentenciado que cumpriu um período da pena, né, um percentual da pena, e ele tem o direito à progressão de regime ou mesmo ao livramento condicional, é direito dele que algum advogado, ou no caso a Defensoria Pública, possa verificar esses direitos, até porque ele muitas vezes não tem condições de contratar um advogado, e aí é nesse caso que o senhor atua. Exatamente. Veja, Edilson, nós vivemos num Estado democrático, onde nós temos leis, temos a Constituição Federal, que fixam várias garantias e direitos para as pessoas. E um rol extenso de direitos está no cumprimento de pena. Então é importante para que um Estado que se diz democrático, que seja plural, que aceite posições diversas, que garanta-se às pessoas condenadas que quando entra na unidade prisional, quando essa pessoa passa a cumprir sua pena, que ele também tem direitos. E alguém tem que fiscalizar se esses direitos estão sendo ou não aplicados, né? Eu gostaria, sim, de nós entendermos essa estrutura que existe, a estrutura macro da Defensoria Pública. Nós falamos que está regionalizada em Araçatuba, mas a instituição, desde a Constituição de 88, que ela foi instituída, e eu gostaria que o senhor desse essa visão aqui para que o nosso telespectador entenda como ela funciona. Edilson, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nesse ano, completou 11 anos de vida. Ela foi criada pela Lei Complementar
número 988, do ano de 2006. Então, 11 anos, uma jovem instituição. No estado de São Paulo, nós estamos em 43 municípios com 64 unidades. Somos em 719 defensores públicos, mais 823 servidores. Para você ter uma ideia, um número que não é tão alto, perto de outras carreiras, como o Ministério Público, como a magistratura. No ano passado, nós atendemos cerca de 1.700.000 pessoas por todo o estado. Então, a Defensoria tem previsão na Constituição Federal, então um pouquinho antes da lei complementar que eu citei, que criou a Defensoria Pública no Estado de São Paulo, na Constituição Federal de 1988. Ela está lá no artigo 134. Um pouco antes do 134, o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, traz uma garantia. Aliás, o artigo 5º é de extrema importância para a população. É importante que todo cidadão conheça o artigo 5º, porque lá que está um rol de direitos e garantias fundamentais. E o inciso 74 diz que todo aquele que não tiver condições, que for necessitado, pessoas pobres, têm direito à assistência jurídica gratuita. E aí vem o artigo 134 para complementar esse inciso. E ele diz que a assistência jurídica gratuita é prestada pela Defensoria Pública. Então, disso a gente já pode tirar uma conclusão. A nossa Constituição Federal optou por um modelo público de prestação da assistência jurídica, que vai muito além da simples assistência judiciária, que é a atuação em processos. A assistência jurídica, ela é bem mais ampla. Nela está incluída, por exemplo, a questão da solução extrajudicial de conflitos, que é um dever também da Defensoria Pública. Então, fazendo um resumo aí, a Constituição Federal é que trouxe no artigo 5º e no 134 essa instituição tão importante, e ela tem um vínculo, né, doutor, com a questão do advogado, com a OAB, especialmente aqui no estado de São Paulo, porque há um convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, nos lugares onde não há, por exemplo, como o caso de Andradina, os advogados trabalham em parceria, vamos dizer assim, através desse convênio. Sim, Edilson, é importante que a população entenda. A Defensoria Pública, como eu disse, está no artigo 134, no capítulo 4 do título 4 também da Constituição Federal. Lá estão as instituições, os órgãos que são essenciais ao bom funcionamento da justiça. A justiça é um poder de Estado, é o poder judiciário. Nós temos nesse capítulo a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia Privada, que aí é a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Advocacia Pública. O que é a Advocacia Pública? São aqueles que defendem o Estado, a União, os municípios. Está aí a Advocacia Pública. Então, uma outra conclusão é que a Defensoria Pública não pode se confundir com... Quem é defensor não pode ser confundido com advogado. São instituições diversas, são órgãos diversos. Mas a Defensoria Pública, como é muito jovem, ela não está ainda em todas as cidades, em todas as comarcas. E aí entra a questão do convênio. Onde a Defensoria Pública não está, ela firma convênio com instituições parceiras. O nosso principal convênio é com a Ordem dos Advogados do Brasil, onde os advogados são indicados, a Defensoria Pública efetua o pagamento para que eles atuem em favor dessas pessoas que não têm condições, dos necessitados. E o senhor falou aí dos necessitados, as pessoas hipossuficientes. Na verdade, a grande atuação da Defensoria Pública é em favor dessas pessoas. Sim, o nosso público alvo de atuação, em regra, o critério que nós podemos dizer que é o geral, são pessoas que recebem até 3 salários mínimos. Não só a pessoa, nós avaliamos o núcleo familiar. Por exemplo, se numa residência é pai, mãe e filhos, nós vamos avaliar a renda de todos. Em conjunto, essa renda não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Tanto para a atuação da Defensoria, quanto a atuação do convênio. Também para o convênio, essa é a regra. Então, a Defensoria Pública vem na Constituição, uma Constituição chamada de cidadã, para dar voz e dar força justamente àqueles mais fracos, muitas vezes oprimidos, que nunca tiveram oportunidade de ser ouvidos. Então, essa é a importância da Defensoria Pública. Só complementando o que o senhor disse, daria voz e vez àquelas pessoas que nem sabem que têm direitos, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil atualmente é exatamente essa falta de conhecimento dos direitos que as pessoas têm.
As pessoas não têm noção, o senhor falou aí do artigo 5º, as pessoas não têm noção de quantos direitos foram ali institucionalizados, instituídos, assegurados ao cidadão e muitas vezes ele nem tem conhecimento, né, doutor? Sim, Gil, é extremamente importante. O artigo 134 traz ali as principais missões da Defensoria Pública. Uma delas é justamente essa, a educação em direitos, a orientação jurídica. Muitas vezes a população, para reivindicar direitos, precisa saber quais são os seus direitos. E é papel da Defensoria Pública ir a campo e onde está a sociedade mais vulnerável, ou participar de programas, como um programa deste, por meio destas ações que nós conseguimos esclarecer ao cidadão, olha, você tem direito. O direito, inclusive, a ter assistência jurídica, a direito a ter alguém que possa fazer sua defesa. Doutor, dentro da instituição, por exemplo, na Regional de Araçatuba, além do defensor público, existem alguns outros profissionais que atuam, por exemplo, psicólogo, assistente social, ou a instituição, ela existe apenas essa função que é do defensor? Não, nós temos também, Edilson, em Araçatuba, na Regional de Araçatuba, um psicólogo e uma assistente social. Porque muitas vezes no atendimento nós percebemos demandas que não são às vezes inteiramente, puramente jurídicas. Não basta entrar com uma ação que vai resolver o problema daquela pessoa. Vai muito além. A questão do multidisciplinar, são os vários conhecimentos, os vários saberes juntos para tentar resolver o problema daquela pessoa. Então, quando nós vislumbramos que não é bem jurídico ou não só jurídico, nós fazemos encaminhamento ao nosso centro de atendimento multidisciplinar e aí eles dão seguimento. Se não se tratar de uma demanda jurídica, por exemplo, um mero encaminhamento na rede pública de saúde, eles que vão realizar esse encaminhamento vão entrar em contato com os outros profissionais da rede de saúde e vão encaminhar a pessoa a fim de que o seu problema se resolva.